Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria. Me chamo Gustavo. E eu, Michelin. Mais uma vez aqui, diante da TV Mãe Auxiliadora, no programa Jesus Pão da Vida, adentrar toda a sua casa, todo o seu coração, trazendo essa palavra que é vida, né? Essa palavra que é amor. E você que não faz parte do nosso programa, pode agora ir lá, né, na TV Mãe Auxiliadora, vai lá no YouTube, acessa lá TV Mãe Auxiliadora, né, onde vai ter várias do que acontece, várias coisas do que acontece aqui dentro da nossa paróquia, de Nossa Senhora Auxiliadora. Mas eu convido você, nós convidamos você a participar do nosso programa Jesus Pão da Vida, onde você vai lá se inscrever, né, curtir, ativa o sininho, comenta, né, deixe seu comentário e deixe sua oração, compartilha também, né, para que muitos possam ver a palavra, ver e ouvir, né, diante da palavra de Deus. Então vamos invocar o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo do 22 ao 30. Assim diz o Evangelho. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possuído de Beelzebul. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: Como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: Ele tem um Espírito em mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa passagem, Jesus se indigna com os escribas, né? E ele lhes fala, né? Eles rebatem como pode um reino o próprio Satanás expulsar o próprio Satanás, né? Ou seja, um reino dividido contra si mesmo, ele cai. É como uma casa dividida contra si mesmo. Um pai, uma mãe, um esposo contra a esposa, ou contra os filhos contra filho, filho contra pais. Se esse reino, esse lar, no caso, está dividido contra si mesmo, as pessoas não se entendem, não se compreendem, não se amam, não se ajudam, a tendência é cair esse reino, cair a convivência da família, cair a paz desse lugar, né? Então ele coloca: ninguém pode entrar também na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, ou seja, se antes não prender, então saqueará a sua casa. Ou seja, o que o inimigo quer, que o demônio sempre quer, é que tanto a nossa casa seja dividida entre os da casa se dividam entre si, quanto também ele quer roubar, saquear a nossa casa. Então aqui, como Jesus Cristo disse que ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubá-lo, ou seja,
O homem forte somos eu e você quando nós estamos fortes na oração, nas nossas convicções, na nossa espiritualidade com Deus. Quando estamos fortes em Deus, nas nossas convicções, na convivência com os outros também, é visível, né, a nossa exemplo de vida. Nós evangelizamos de que modo? O nosso próprio exemplo de vida. Então nós estamos em paz consigo mesmo, com Deus primeiro, consigo mesmo e com o próximo. Tanto dentro da nossa casa, ou seja, o reino não vai se dividir contra o próprio reino, quanto também fora, né, com as outras pessoas. E seremos sim esse homem forte que o próprio Cristo cita no Evangelho. Seremos um homem forte e a nossa casa não será abalada, não será saqueada, roubada. Ninguém pode realmente entrar na casa de um homem forte e roubar, né, sem que prenda esse homem e consiga roubar sua casa. Do mesmo jeito é quando eu e você, nós estamos fortes em Deus, na oração, convicto no que no nosso caminho, nós temos convicção e força, fortaleza de seguir em frente com o nosso caminho com Deus. Assim é que nós nos realizamos, é dessa forma que nós vamos em frente e conseguimos a nossa salvação. Desde já nessa vida a nossa paz e a nossa felicidade, porque tudo quando está em Deus, quando a gente está em Deus, aí sim nós somos realmente felizes. E diante desse evangelho, né, de Marcos, de São Marcos, capítulo 3, versículo 22 ao 30, que nós não possamos levar para o nosso coração, para a nossa vida, essas acusações, né? Onde muitos escribas, fariseus, né, esses falsos, né, que se dizem que pregam a palavra de Deus, mas realmente não pregam, mas só servem para criticar, julgar aquelas pessoas que verdadeiramente seguem a palavra, né? Jesus, ele não ligava para esse tipo de pessoas, né? Ele caminhava, ele fazia o seu caminho, né? Não ligava para, não ficava preocupado pelas acusações, né? O que essas pessoas que não pregam a verdade, eles querem que a gente possa cair no pecado, né? Deles não viverem uma vida de oração, eles acabavam blasfemando, né? Até contra o Espírito Santo, onde vinha uma palavra que chegava até doer o coração e dói o coração, o pecado, né? Um pecado tão grande contra o Espírito Santo que não existe perdão. Não existe perdão. Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo, você duvidar que Deus pode te perdoar, te salvar. É um grande pecado contra o Espírito Santo, né? Duvidar do agir de Deus, né? Se entregar de vez ao pecado e achar que ali não tem salvação, como se Deus não pudesse fazer por você. E que você tem sim, né, o direito, né, de poder seguir esse caminho sempre em oração, né, vivendo em oração. Simplesmente na sua família, viver em oração com a sua família, seguindo os passos de Jesus, assim como ele fazia. Ele nos dá essa autoridade, né, de levarmos a palavra, de expulsar demônios em nome dele, né, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E vai ter sempre esses fariseus aí para nos criticar, mas é como Jesus fazia, não se preocupar diante das acusações. E sim, se tivermos na verdade, ficaremos na verdade, né? E também o importante, Gustavo, é que se um reino, Satanás se dividir contra si próprio, é um reino se dividir contra ele mesmo. Sim. Então, se o jogo do inimigo é esse, que a nossa união, o nosso reino, a nossa casa, nós lutemos para não nos dividirmos entre si. Aí sim nós vamos estar vencendo o inimigo. Que você não possa trazer essa divisão para a sua casa, para a sua família. E você possa não estar dividido, mas sim completo e diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Esse foi o Evangelho meditado, hoje 27 de janeiro, segunda-feira, aqui na TV Manhã Auxiliadora. Nós queremos agradecer a todos vocês que participaram junto conosco, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que Nossa Senhora sempre a proteger e auxiliar todos vocês.
Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria.